Olá, me chamo João Pedro, estou no grupo junto com a Ana Cristina José Mário e o nosso tema é detectores semicondutores. Um detector semicondutor é um detector de radiação que é baseado em um semicondutor, como silício, germânio, para medir o efeito de partículas ou fótons carregados incidentes. Em geral, os semicondutores são materiais inorgânicos ou orgânicos que têm a capacidade de controlar sua condução dependendo da estrutura química, temperatura, iluminação e presença de dopantes. O nome semicondutor vem do fato de que esses materiais têm condutividade elétrica entre a de um metal como o cobre, o ouro e etc., e um isolador como o vidro. Eles têm um gap de energia menor que 4 electrovolts, cerca de 1 electrovolt, e na física do estado sólido, esse gap de energia, ou gap de banda, é uma faixa de energia entre a banda de valência e a banda de condução, onde os estados de elétrons são proibidos. Ao contrário dos condutores, os elétrons em um semicondutor devem obter energia, por exemplo, a partir de uma radiação ionizante, para atravessar a folga da banda e alcançar a banda de condução. Os detectores de semicondutores são amplamente utilizados em proteção contra a radiação, ensaios de materiais radioativos e pesquisa em física, porque possuem algumas características únicas, podem ser fabricados de maneira barata e com boa eficiência e podem medir a intensidade e a energia da radiação incidente. Esses detectores são empregados para medir a energia da radiação e para identificação de partículas. Dos materiais semicondutores disponíveis, o silício é usado principalmente para detectores de partículas carregadas, especialmente para rastrear partículas carregadas, e detectores de raio-x moles, enquanto o germânio é amplamente usado para espectroscopia de raios gama. Um semicondutor grande, limpo e quase perfeito é ideal para um condutor para radioatividade. No entanto, é difícil produzir cristais grandes com pureza suficiente. Os detectores de semicondutores têm, portanto, baixa eficiência, mas fornecem uma medida muito precisa de energia. Detectores de semicondutores, especialmente detectores à base de germânio, são mais comumente usados onde é necessária uma resolução de energia muito boa. Para obter a máxima eficiência, os detectores devem operar às temperaturas muito baixas de nitrogênio líquido, menos 196 graus Celsius. Portanto, a desvantagem é que os detectores de semicondutores são muito mais caros que os outros detectores e requerem um resfriamento sofisticado para reduzir as correntes de fuga, o ruído. Os elétrons existentes em um material com banda proibida larga estão aprisionadas na banda de valência e têm dificuldade de penetrar na banda de condução. A adição de pequenas quantidades, algumas partes por milhão, de impurezas adequadas com excesso de elétrons pode alterar essa condição. As impurezas doadoras são aquelas que têm um número de elétrons na última camada maior em relação ao material original. Ao ocupar o lugar destinado ao átomo do material na estrutura cristalina, a impureza, além de ter seus elétrons compartilhados na ligação covalente, terá um elétron sem função, uma vez que as ligações disponíveis já foram ocupadas. A ligação desse elétron é muito fraca e normalmente ocupa posições dentro da região da banda proibida. A distância entre o nível de energia desses elétrons e o nível da banda de condução é tão baixa que a agitação térmica normal poderá ter grande probabilidade de levá-los à banda de condução, e o material então se torna condutor com aqueles elétrons. A passagem da radiação por um material semicondutor com estrutura de bandas provoca a criação de um grande número de pares de elétrons-buraco ao longo da trajetória da partícula, que são coletados pelo campo elétrico aplicado ao material. A energia média gasta para criar um par eletroburaco é denominada energia de ionização e depende do tipo e energia da radiação incidente. A principal vantagem dos semicondutores reside na pouca energia necessária para criar um par eletroburaco, em torno de 3 electrovolts para o germânio, quando comparada com aquela necessária à criação de um par de íons nos gases, em torno de 30 electrovolts para um detector típico a gás. Agora vamos falar sobre a classificação desses condutores, né? Podemos iniciar com os detectores de silício, que são detectores de dildo de silício, que constituem o principal tipo, né, utilizado para partículas carregadas pesadas, como prótons, alfas e fragmentos de fissão.
E as principais vantagens dos detectores de diodo de silício são a resolução excepcional, a boa estabilidade, o excelente tempo de coleta de carga e a possibilidade de janelas extremamente finas e a simplicidade de operação. Temos também os detectores de telureto de cadímio. O telureto de cadímio e o telureto de cadímio e zinco foram considerados como materiais semicondutores promissores para a detecção de raio-x e raios gama. O alto número atômico e a alta densidade desses materiais significam que eles podem atenuar efetivamente raios-x e raios gama, com energias superiores a 20 keV, que os sensores tradicionais à base de silício não conseguem detectar. Isso aumenta significativamente sua eficiência quântica, em comparação com os baseados em silício. A energia de grande intervalo de banda e gap de 1,44 eV permite operar o detector a temperatura ambiente. Por outro lado, uma quantidade considerável de perda de carga nesses detectores produz uma resolução de energia reduzida. Temos também os detectores de germânio, que são mais comumente usados onde é necessária uma resolução muito boa de energia, especialmente para a espectroscopia gama, bem como a espectroscopia de raio-x. Na espectroscopia gama, o germânio é preferido devido ao seu número atômico ser muito maior que o silício e aumentar a probabilidade de interação com raios gama. Além disso, o germânio possui menor energia média necessária para criar um par de elétron-orifícios, que é de 3,6 eV para silício e 2,9 eV para germânio. Isso também fornece ao último uma melhor resolução em energia. Detectores de barra de superfície são caracterizados pela camada morta muito fina de silício e são utilizados principalmente para a detecção de partículas alfa e beta. São detectores formados pela junção de duas superfícies, uma tipo N e uma tipo P. Normalmente, os detectores de barra de superfície são constituídos de uma pastilha fina de silício de alta pureza do tipo N, sobre a qual é depositada uma camada fina de ouro. Na evaporização do ouro para formar a camada sobre o silício, criam-se condições para a formação de uma camada de óxido entre o silício e o ouro, a qual executa a função de induzir uma grande densidade de buracos, comportando-se como uma camada P. Tivemos uma introduçãozinha sobre os detectores de semicondutores, classificamos alguns detectores e agora vamos falar sobre a calibração desses detectores. Os detectores, principalmente os utilizados em condições de campo, sofrem alterações em seu funcionamento e devem ser calibrados com uma periodicidade definida em norma dos órgãos reguladores para garantir a manutenção de suas propriedades de medição. A calibração de detectores é feita comparando-se suas características de medição com aparelhos padrões nacionais, sob condições rigorosamente controladas. Essas condições são estabelecidas no laboratórios da rede de calibração, os quais são rastreados ao Sistema Internacional de Metrologia, por meio de calibrações frequentes dos padrões nacionais em relação aos internacionais. Programas de comparação interlaboratorial e de manutenção de padrões. Como a calibração de detectores é feita com feixes de radiação e energias especificados e padronizados, a utilização do detector para condições diferentes daquelas em que foi calibrado só pode ser feita com a utilização de fatores de conversão adequados.